Olá, bem-vindos a mais um episódio do 193 BombaCast, o podcast da Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros. Aqui você ouve sobre os bastidores do Corpo de Bombeiros, ouve muitas histórias e histórias, como essa que ouviremos hoje com um veterano nosso que tem uma história muito rica no Corpo de Bombeiros. Mas antes de eu começar esse bate-papo, quero lembrar você, inscreva-se no nosso canal 193 BombaCast, ative o sininho, dê o like, acompanhe nossa programação todas as segundas-feiras. Antes de começar o bate-papo, quero falar mais uma coisa. Eu vou falar agora e vou falar no final também. Está aí a nossa o décimo encontro de veteranos da Escola Superior de Bombeiros. Na edição, vamos colocar, vai estar aqui embaixo de mim aqui, ó, o link para você fazer a sua inscrição, realizar o pagamento. Não perca essa brilhante festa, vem gente do estado inteiro, vem as comissões, as comitivas, um grande momento de confraternização do Corpo de Bombeiros, não perca. E temos também, antes disso, a nossa 28ª Corrida do Corpo de Bombeiros lá no Parque da Independência, de frente ao quartel do Ipiranga. Festa maravilhosa, temos a perspectiva de mais de 2.000 corredores, muita gente já fez as suas inscrições, não perca tempo, faça a sua inscrição, participe, 5 e 10 quilômetros. Tá falado. Agora nós vamos falar com o nosso convidado, que é um grande amigo, querido, fazia um tempo que eu não via, tá aqui com a gente hoje o Coronel Herbert Meyerhoff. Muito bem. Tô bem, falei direitinho, Meyerhoff? Perfeito, Pavão. Perfeito. Perfeito. Difícil. Não, falar é fácil, dura escrever. É complicado. Mas a gente... dá um jeito. Meyerhoff, obrigado por você disponibilizar seu tempo, vir aqui dividir com a gente as suas experiências. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. O prazer é meu, Pavão. O prazer é meu de estar aqui. Bom, bem, vamos começar com aquela pergunta que você assiste o podcast, com certeza você sabe, ninguém escapa dela. O que levou o Herbertzinho a querer ser bombeiro? Então, Pavão, eu refleti muito sobre essa pergunta, né? E eu percebi o seguinte, o Herbertzinho, né? Ou Dedé. Ou né? Dedé. Como o meu saudoso tio Bolão, Geraldo Perini, chamado de Bolão na Zona Norte lá, me apelidou. O Dedé, ele não queria ser bombeiro. Né? Ele queria ser outras coisas, mas bombeiro não. Aí eu preciso voltar um pouco na história para poder chegar aonde que eu me encaixei no bombeiro. A família do meu pai, meu avô paterno veio da Alemanha, minha avó paterna ela era descendente de portugueses com alemães. E no interior, meu pai era um caipira de Araraquara, né? E ele acabou entrando, depois do tiro de guerra, na rodoviária. Na Força Pública, ele era policial rodoviário. Ele era antes da Força Pública, então, porque a Da Força Pública. Não digo, mas a rodoviária chegou a ser uma... A polícia rodoviária não era da Força Isso. Pública, tem essa história. Eu acredito que sim, porque foi lá nos idos de 60 e pouco, eu não sei se já estava na Força junto Pública. com a Força Pública. E durante a formação e os anos dele de soldado, ele resolveu entrar na Academia do Barro Branco. Ele entrou, já tinha feito colegial, já tinha tudo, mas entrou no CPzinho, né? No nosso antigo CP, nos anos 60, eu não lembro, não tenho certeza se 62 ou 61, mas ele estava na academia em 62. E aí ele fez o CP, o CFO e se formou em 1966. Da turma do Coronel Gil, que era bombeiro, do Coronel Faroro, né? E de outros tantos, Coronel Agassi, que inclusive o Agassi é da nossa turma. E aí o Coronel Farolo é a ponte para conhecer a minha mãe, né? E minha mãe também, minha avó materna era polonesa, conheceu meu avô aqui no Brasil e acabou tendo 6 filhas e um filho. E minha mãe era a última, a mais nova das filhas. E o Coronel Farolo era vizinho da minha mãe. E os laranjeiras, né? Frequentavam a casa. Essa história se repete, né, mano? Não foi a primeira vez e nem será a última que isso acontece, né? Então a casa da minha avó era muito bem quista pelos amigos, 6 porque mulheres, né? todo mundo ficava de olho ali, né? E nessa, o Coronel Farolo foi amigo da minha mãe de infância, né? Eles frequentaram a escola juntos e nessa quando o Farolo estava na academia, meu pai, numa dessas visitas, conheceu minha mãe e, enfim, começaram a namorar e casaram e lá nos anos 70 acabaram contraindo um matrimônio, né?
E aí, em 73, em 72 mais ou menos, minha mãe e meu pai mudaram para um conjunto de casas, né? Uma vila que tinha na Vila Santa Catarina, perto de onde caiu o avião da TAM. Você vai vendo É. como o bombeiro tá perto ali, né? É verdade. Mas e todos os nossos vizinhos, né? Eles eram, na sua grande maioria, oficiais do bombeiro. Tem o Coronel Vladimir, que era do 2º GBS, dos anos 70, 80. Coronel Moacir, não sei se chegou a coronel, mas ele era Moacir, era um outro bombeiro que tinha lá. Tudo ali, na mesma vila, no mesmo pedaço. Um vizinho Tudo do outro, um vizinho do outro. O Bittencourt, né, que o filho dele, inclusive, entrou na academia e acabou falecendo na academia. Aliás, o Coronel Bittencourt que foi um dos grandes articuladores aí nos anos 70, depois dos incêndios, para poder trazer a legislação municipal, né, em 72, 73, 75, quando mudou o Código de Obras, depois dos incêndios. E o Coronel e tinha também o Coronel Carlini, né, que era bombeiro. Recentemente nos deixou. Foi meu professor na faculdade, de cálculo. Assim, além do Coronel José de Almeida Leme, que foi RH, DP muito tempo na polícia, mas a grande maioria era tudo bombeiro, tudo coronel. O Espina era vizinho em frente também, né, apesar de não ser bombeiro, mas ele era vizinho também, da mesma vila ali. E, enfim, e aí meu pai saiu da academia, foi fazer o CI, foi CI, ele era decatleta, ele era fisicamente bem privilegiado e sempre treinou, né, na roça, né, sempre subia morro, descia morro e enfim. E ele acabou fazendo CI e indo pro trânsito, né, no final das contas. Quando foi promovido a capitão, foi do trânsito, mas nunca foi do bombeiro. E eu conheci meu pai como policial, né? Como sempre trabalhou no QG, na diretoria de ensino, fez o CI. E no trânsito, quando ele estava no trânsito, ele teve um AVC e acabou ficando, para encurtar a história, hemiplégico, por conta de uma cirurgia. E nessa época minha mãe estava grávida da minha irmã. A Ellen, né? E acabou pegando um certo trauma da polícia, né? De maneira geral, né? Então eu nunca quis, na verdade, ser bombeiro. Mas o tempo foi passando, meu pai faleceu. Minha mãe deixou sempre viva o ideal do meu pai, né? Isso eu achei... ela não deixou meu pai, mesmo depois de doente ou depois de falecido, ela sempre deixou viva a imagem do meu pai. E ela foi a heroína de casa, né? É uma mulher grávida, com o marido doente, com um filho pequeno, fazer o que fez não era pouca coisa, não era pouca coisa, ainda mais na época. E, enfim, e ela é a heroína que inspirou a gente, né? Mas com 14 anos, 13 anos, falei assim, nossa, quem que foi meu pai? Aí eu decidi entrar no Barro Branco para conhecer um pouco do meu pai. Como ele no CP. Como ele no CP, né? A diferença é que ele entrou, ele já tinha 20 e poucos anos. Quando ele entrou, eu entrei, né? Você era o aluno mais novo, né? Era o mais novo. Eu lembro. Era o mais novo. Inclusive tem tem uma foto aí, tem uma foto aí de eu recebendo o troféu do aluno mais novo. Né? Que era o Carrube, eu acho que passou para você, não foi? Não, foi o Jacinto. Foi o Jacinto que inclusive depois saiu, terminou a academia, terminou o CP e não continuou a carreira. Mas aí já tinha outro indicativo, né? Porque a maioria dos alunos mais novos acabam vindo pro bombeiro, né? Danúbio, Eglis, Maculevícios, né? Os chupetinhos vem tudo pro bombeiro. Acabar todo mundo vindo pro bombeiro. Mas então você vai vendo que tem alguns indícios aí. E aí na academia, né? Terminou o CP, começou o CFO e a gente teve a sorte de ter os batalhões acadêmicos, né? Eu digo sorte porque eu ia para atividade de policiamento e falava, nossa, não é bem isso. Não é isso que eu quero. Não é isso. Não é... Tanto que o pessoal perguntava no primeiro ano o que eu queria ser. Eu queria fazer educação física porque eu queria conhecer meu pai, né? Queria entender como que foi o trajeto dele aqui. O pessoal, mas você já não quer
Você já entrou e já não quer mais trabalhar? Assim? Eu falei, Já não, quer ser pata branca já? eu nem entendia direito o que era a polícia, né? E aí a gente teve uma oportunidade, eu acho que foi em 93, não, 92. Vocês já tinham saído da academia e nossa turma ia ser a primeira turma de 4 anos, né? Aí teve uma redução, né, de curso, mas em 92 teve a oportunidade da gente fazer um curso de instrutor de resgate na academia. Né, na época era o Camargo que estava No comando no geral? comando, não era no comando geral, estava na Ah, academia na ali. academia. E ele conseguiu, ele entendeu que seria uma coisa interessante e aí veio. Vocês vieram da aula, né? Vocês já estavam no primeiro Isso. primeiro GBS, vieram da aula, eu até brinco com o Lunardi até hoje, que eu nunca vi um coração tão bem desenhado como que ele desenhou para fazer a circulação. Lunardi, um abraço para você. Tá lá no clube agora. E, enfim, e aí o primeiro estágio que a gente fez no resgate, e eu fui para Guarapiranga. E na época, guia, né? Guia de ruas, onde que fica Guarapiranga, pergunta aqui, pergunta lá, onde é. E eu fui estagiar na viatura de um subtenente. Eu não lembro, acho que a portidão era verde. E era o Elifas. Era o sub-Elifas. E aí você passa uma sexta-noite na Guarapiranga, onde não tinha Capão Redondo, onde não tinha uma alegria, Teodoro né? Vilela. 24 horas no ar. E você ainda tem o Elifas como um indicador. Você fala assim, nossa, é isso. eu acho que é isso. Né? Eu já tinha a intenção de estagiar em bombeiro. Mas pelo que eu me lembro, você tinha mais uma característica, porque eu não sei se você vai falar disso, desculpa te interromper, mas você era um bom nadador também, né? Eu cheguei a ser da equipe de natação da academia. Eu lembro disso. Né? Inclusive aí tem fotos aí de piscina. Inclusive tem um caso interessante no Orkut, né? A gente já tem uma idade para falar que Estamos legal, não sabe o que é Orkut. Mas uma colega minha de escola, da quarta série, terceira série, não lembro agora, a gente tinha natação na escola, numa escola que eu estudava. E ela no Orkut falou, nossa, eu nunca te agradeci. Por quê? Você me salvou. Como? Um dia eu estava na aula de natação, e tinha o que lá, 9 anos, 8 anos. Era aquelas piscinas com borda grande, que você encaixava com quebra-onda, assim. O professor não viu e ela estava se afogando. E eu vi, pulei, segurei a menina e segurei ela na borda até o professor chegar. Você não lembrava disso, mas é claro que ela não lembrava. Mas ela lembrou e falou assim, nossa, é verdade, teve um lance desse aí, sim. Então, assim... Sinais. Sinais, né? Mas aí, quando você faz um estágio com Elifas, né? Você fala, nossa, é isso. E a partir daí, toda vez que a gente cantava a canção do bombeiro na academia, naquele início, naquele batuque do início, aquele repique do início lá, já começava a arrepiar a nuca, o braço, assim, você fala assim, nossa, é isso mesmo. Você, a sua turma, teve a oportunidade de vir direto bombeiro, né? Você veio aspirante para cá. Sim. Nós viemos alunos oficiais, na verdade. Caso também, como o seu caso. Né? Exatamente. A sua turma de 92 e a nossa teve o privilégio aí de começar a carreira no quarto CFO. No quarto CFO do bombeiro. Isso foi assim... sensacional. O Tenório, que teve aqui também falando, era dessa turma, né? Era dessa turma e a gente acabou fazendo a carreira inteira no bombeiro, né? Carreira inteira. E você, inteira. No bombeiro, claro, vamos falar sobre algumas coisas da sua evolução no Corpo de Bombeiros, tem coisas bastante importantes e marcantes. Vamos começar aquela primeira delas. Em que momento você resolveu, porque você, claro, como muitos de nós, resolve fazer outro curso superior na Academia do Barro Branco, você foi para arquitetura. Como é que isso aconteceu para você? Foi uma coisa assim de vontade ou você se identificou com alguma coisa do bombeiro? O que te levou para arquitetura? Aí foi coisa do Dedé também, sabe? Minha mãe conta, como ela teve que sair de casa, batalhar muito, ela foi para ela era muito boa vendedora e foi para corretagem de imóveis, né? Ela até hoje, com quase 80 anos, ela ainda quer fechar negócio. Ela é muito ativa, pô, com isso. Ela quer fechar negócio. Ela joga vôlei ainda, né? Joga. Ela tá um pouco parada por algumas questões, mas ela joga sim. Se tiver chance, ela volta a jogar. Impressionante. E ela falava, né, que ela ia muito a casa. Ela falou assim, um dia você
um dia você pode ser arquiteto e construir uma casa com piscina para mim. Aí eu comecei a falar isso para ela. Eu não lembro, mas ela falou. Aí nessa hora, como eu vi que o bombeiro, né, no CBO, assim, a gente tinha muita parte de cálculo envolvida e eu gostava da parte do desenho técnico, desde o CP, assim, a parte de desenho técnico, eu falei, nossa, acho que a arquitetura pode ser um caminho, né? E não sei se eu posso falar, né? Pode, deve. Mas o Martinho prestou arquitetura e eu, Martinho Rombeço, prestamos arquitetura. Sabia que você tem essa aí também. Mano. Na Belas Artes, hein? Belas Artes, você fez, eu sei que você fez Belas Artes. E ele foi o segundo colocado do concurso. Martinho, você é surpreendente mesmo, hein? Eu não quero que fala. Não, corta, né? Corta. Mas eu fui o único que continuei lá, né? Na arquitetura. E fui entre trancos e barrancos, né? A gente trabalha e fala assim, não dá pra ir, tranca aqui, vai lá, mas... Terminou. Fui pra arquitetura. E eu acho que foi bacana. E o que eu mais trouxe de proveito da arquitetura, na verdade, pra minha carreira, não foi nem a parte relacionada à construção, né? A parte de urbanismo eu sempre gostei bastante, de analisar espaço, de analisar território, de trabalhar com mapas, né? De trabalhar olhando mais de cima, assim, o ambiente, tentando entender o porquê que as coisas acontecem. Eu vou dar uma acelerada na história, porque isso tem um impacto que eu lembro, né? Uhum. Eu quero que você fale um pouco sobre isso. Você era do DOP, quando aquela história do horário do resgate, daquela proposta, que você era da onde essa época aí? Lembra? A gente colocou o resgate, o horário. Tinha até um apelido desse resgate aí, meu Deus do céu. Universitário. Universitário. É. Você participou desse processo aí, né? Diretamente não, assim, né? Mas a gente estava trabalhando, acho que ainda no CBM, né? No CBM. Que já era a necessidade que o bombeiro tinha. Né? Se por um lado a gente tinha aumento de demanda grande, né? De ocorrências, né? De necessidade de resgate, e a gente tinha diminuição de efetivo, por uma série de razões. Né? Continua, né, na verdade. Não, estamos até hoje, mas naquele momento chegou, eu estou puxando um gancho, você falou, né, de números, de planejamento, de espaço diários, como você falou, e eu lembro que esse processo começou a acontecer no bombeiro. Eu acho que até começou, Pavão, mais no terceiro GB. Né? Foi mais algum insight lá do terceiro GB. Nessa época dos resgate universitário, eu confesso que eu não estava. O resgate universitário é um apelido, viu, pessoal? Tem que explicar para pessoa achar que porque era o que foi feito é que quem quisesse fazer faculdade ou algum trabalho, algum estudo à noite, teria um horário onde à noite ele estaria dispensado. Enfim, tudo dentro da normalidade, da regra mas de 12 por 36. Exato, e por outro lado, supriu uma maior demanda nos horários de maior atendimento de ocorrência. Né? Mas depois de 2010, praticamente, eu comecei a trabalhar muito com essa parte de espacialização, começou em 2008, 2007, mas espacialização dos quartéis e de demanda por horário também. Isso aí eu você se debruçou forte nisso que eu tô lembrando. Mas essa especificamente Isso foi antes? Foi antes. Bom, daí eu terminei o CBO, eu ia para o quarto GI. E aí, na hora que a gente estava saindo, já ia pegar o ofício, eu já estava comemorando, né? Datilografado pelo Major Amaral. O Coronel Zucchetto veio no SEIB, né? Não era SEIB, era SEIB. Era SEIB. Era aqui no prédio que hoje é o CBM. Ele falou, não, mas o Meyerhoff não vai para lá? Não vai para o segundo GBS? Aí eu falei, nossa, um tenente-coronel veio... Perguntar se eu ia? Se eu ia? Aí eu peguei, tinha o Aurico que estava indo para o segundo GBS. Ele falou, eu falei, Aurico, você não quer trocar comigo? Eu quero, eu troco. Aí eu fui para o segundo GBS. Mas eu nem ia para o segundo GBS, eu ia para o quarto GI, que era a área da onde eu morava. Da onde eu morava. E aí eu fui para o segundo GBS, né? E a primeira missão lá foi fazer o levantamento de todo o material do quartel, né? Isso é tradicional, né? Não. E aí, o que aconteceu? Era eu, o Guido, o Leone e a Lodi. Cada um pegou metade dos quartéis e foi fazendo o levantamento. E compilar isso foi uma desgraça, né? E aí que eu comecei a pegar experiência em trabalhar com banco de dados, né? Porque eu vim aqui, o Cowling tirava muito área lá na Guarapiranga, e o Cowling falou assim, não,
faz em DBase. O que é isso, né? Aí ele começou a explicar, eu trouxe um computador, ele começou, e um computador portátil, né? Ele vinha numa caixa de De televisão? 50 litros, né? E a gente começou a catalogar e catalogamos todo o material. E o bom é isso, né? Que você sai do CBO sem conhecer muita coisa. E, nossa, eu já sabia tudo que era material que existia de quarto de incêndio, de salvamento. Eu, Guido, Leone e a Lodi acabamos terminando isso, né? E eu acabei sendo designado no Pouso de Pinheiros. E aí foi uma escola, né? O Negrisolo falava isso aqui. Tava com ele até agora há pouco. Um abraço, Coronel Negrisolo. Evento do GSI. E a gente teve o privilégio também de ser a última turma que ele foi professor de estratégia e tática de combate a incêndio. E o Negrisolo era tão à frente do tempo dele que o livro Gerente Minuto, que ele dava como lição de casa na matéria dele, só foi entrar no concurso do CAO e CSP em 2010, 2008, né? 2012. Então, sensacional. E aí nessa até me perdi aqui. O Negrisolo deu essa aula para nós. Você estava em Pinheiros. E em Pinheiros, o Negrisolo falava, né? Que os grandes mestres dentro do seu serviço não são, na sua maioria, superiores, né? São os seus subordinados. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. E ali eu tive mestres sensacionais, né? Eu tenho lembranças, eu não vou lembrar todos os nomes, né? Mas na Prontidão Azul tinha o sargento José Ivone dos Santos, era o mais antigo da Prontidão, na Prontidão Amarela era o sargento Wildo, um intelectual assim que veio do GI, mas um cara muito bom, muito, muito técnico e intelectualizado, né? E o sargento Salgado, que veio do GBS. Salgado. Depois ele foi depois para Pinheiros mesmo, na Pinheiros, Eu conheci o Salgado lá no Bigode. Isso. Até na Vejinha ele já saiu, né? Como o Jacaré. Jacaré. Então, assim, eram três grandes comandantes de prontidão, e tinha outros também, Sargento Noé, Rosival, o Bianchi, sargentos sensacionais ali que me ensinaram bastante sobre a prática, né? A vivência de cuidar de um posto de bombeiros. E eu tinha 21 anos, eu era o mais novo do posto. E eu tinha 75 homens subordinados. E eu cheguei época que um posto de bombeiro tinha 75 homens. E eu cheguei a fazer parte pedindo efetivo, porque não dava. Não dava. Com agora dá. Hoje lá deve ter o quê? Uns 20, se tiver. Mas assim, eu tive uma experiência muito boa lá. Né? E de lá, por conta da afinidade com a água, no ano seguinte a gente foi pro... Eu acabei fazendo o curso de mergulho. No primeiro GBS eu vim para cá e fiz o curso de mergulho. E aí eu comecei a ter contato com essa porque eu tirava a área na Guarapiranga e assim você tinha que ser mergulhador, porque Guarapiranga, porque mergulhador, Guarapiranga, então tem que fazer mergulho. Não tinha aberto no segundo GBS, abriu no primeiro GBS, eu fui fazer o curso no primeiro GBS. E aí lá a gente começa a ter essa seguinte impressão, né, de que começa a parte de enchente, né, e a parte de enchente na hora de montar as escalas extras para o salvamento enchente, na época era operação enchente somente, a gente tinha que contar com quem tinha mergulho, quem tinha salvamento aquático. E aí você ia para as ocorrências na Guarapiranga da operação enchente, era deslizamento de terra, era inundação, você tinha que pôr barco. Eu falei, nossa, mas no mergulho eu não remei. No mergulho eu não... Assim, como assim? Como é que... Era outra coisa, né, mano? Era outra coisa. Eis que em 95 mesmo, depois do curso de mergulho, ou 96, eu não lembro, mas acho que foi 95, o primeiro GBS resolveu fazer o Kiyoshi assumiu isso, e ele levou o pessoal lá para Canoar. Canoar, Um abraço, Zé Pupo. O José Pupo, e na época tinha o Máximo. O Máximo. Que era um canoísta. Dois grandes canoístas. Canoístas sensacionais ali. E passaram para nós muito sobre a prática esportiva em corredeira. Né? A prática esportiva em corredeira. A ideia do Kiyoshi
era que o bombeiro aprendesse canoagem e trabalhasse na hora de folga lá como canoísta e depois usasse o conhecimento na operação enchente. Só quem entrou num caiaque de rio sabe que não é tão simples, né? Você pegar nada simples. E ser canoísta, né? E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, mas eu gostei muito, né, da natação de corredeiro. Eu achei que aquilo era Tinha a ver. Tinha a ver. E na época, tem até umas fotos aí, o Guidete tava lá, o Fernandinho foi com a gente, tava o próprio Kiyoshi, tinha sargentos do primeiro GB, né? E foi tudo lá para poder fazer. O que vocês acham disso, né? E é uma prática que eu levei para outros momentos, assim. Leva o pessoal para fazer e depois pergunta, e aí? Serve isso aí? Serve, não serve? Como é que faz? Isso aí é interessante. Bom, aí eu não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? Era o contexto era outro, era o né? rudimento da internet, na verdade. Era um e-mail só, né? Era e-mail. internet 1.0, mas você não tinha informação na internet. Mas eu descobri que a Canoara ela tinha um curso para instrutor de raft. E eu acabei fazendo esse curso em 96, né? A parte teórica era com o então Coquinho aqui no Sumaré, e a parte prática era com o Caco, que era o Ricardo. Coquinho tá morando em Portugal. Pois é, e aí assim, eu fiquei fascinado por essa questão de rafting, né? E eu falei, nossa, eu acho que talvez não seja o caiaque, talvez seja... A balsa. Talvez seja outra coisa que antes a gente chamava de barco inflável, né? Nem balsa era o nome, os termos eram todos... Enquanto isso, a Operação Enchente, ela funcionava com o pessoal com a gandola, cinto alemão... E sunga. Né? Esse era Tem foto disso aí. Esse era o grande, o EPI, né? O EPI nosso, né? da Operação Enchente. Da Operação Enchente. E aí, apareceu a oportunidade... Em 97 teve um salvamento... O segundo GBS tinha muito salvamento em altura, né? Que, aliás, é uma prática interessante de trazer o civil para trabalhar a área esportiva para o quartel, né? O salvamento em altura deve ir muito também a Paulo Gil, o Bareta. Eu já entrevistei o Bareta aqui. Aquela torre lá trouxe muita gente e fez o pessoal começar a pensar em outros tipos Conhecer novas técnicas e equipamentos, sem dúvida. E aí veio o Makoto, né? O Makoto Shibe. E trouxe deixou um livro lá com o Natali, né? E com o Góes, do Swiftwater Rescue. Falei, caramba, um Swiftwater Rescue para altura, né? Aí eu falei, deixa. Ele falou, mas tem tudo aqui. O Natali falou, o Góes falava assim. Eu falei, nossa, preciso dar uma olhada nesse livro. E eu vi que só tinha coisa de salvamento em enchente, né? E começa a dividir as coisas, né? Por exemplo, salvamento aquático, né? Você tem salvamento aquático em mar, em rio, em lago, em piscina. E lá eles têm neve. Tem neve. Neve, que é o lago gelado. E a gente sabe que são coisas completamente diferentes. Completamente diferentes. E o mergulho não estava lá. Não estava lá. Eu não tava e agora tem uma nova aí, né? Que a gente já até, Fundabom já se envolveu um pouco com isso, que são as piscinas de onda de surf. Acrescenta mais uma coisa nesse rol. Porque não tem a densidade do mar. É outra coisa. E o fundo é concreto. Duro, concreto. Então, tem... Dentre dessas perspectivas, você fala assim, opa, tem uma coisa interessante aqui, diferente. E lá no livro eu vi lá o Rescue Tree International, que era uma agência, uma escola americana de salvamento. Que foi a que você acabou indo. Que eu acabei indo. Aí você manda um e-mail, eu mandei e-mail, né? Em 97 mandei um e-mail, eles mandaram o encarte, né? Não mandava nem pelo e-mail, mandava depois. Agora correio, mandava. 15 dias depois vem o calendário, você fala, nossa, perdi isso aqui, foi na semana passada, chegou. E eu marquei para fazer um curso de salvamento em corredeira, lá eles chamam de técnico em salvamento em águas turbulentas, em Swiftwater Rescue, né? E eu falei, não, vou fazer lá os 2 cursos lá, eram cursos rápidos, falei, uma semana, o curso de mergulho tem 40 dias, isso aqui não vai me ensinar nada. Mas eu vou ver, porque eu acho que vai. Pedi autorização, consegui uma licença prêmio, né? Era o Coronel Arlindo, eu acho, na época, né? Foi ele? Ele não estava diretamente no comando, mas assim, eu consegui o meu direito de tirar a licença prêmio para poder ir lá fazer o curso. Queimar a licença prêmio. E mais uns 15 dias de férias, eu falei, eu vou para lá. E a burocracia era enorme para ir, mas eu fui. Fiz lá um curso de inglês para poder aproveitar melhor
a semana do curso. E aí eu fiquei encantado com a técnica. Primeiro assim, você precisa de uma roupa isotérmica. O que é roupa isotérmica? A gente chamava de neoprene, não pode usar, você é fraco, você usa uma roupa de neoprene, imagina, né? É. Lá não, ó, sem roupa Nem isotérmica você não começa. Aí você Foi em escolhe. que estado esse curso? Ou foi no Foi na Colorado? Califórnia. Na Califórnia. Na Califórnia. E aí você começa a descobrir que tem roupa isotérmica seca, roupa isotérmica molhada, que é o neoprene. A seca o pessoal usava, não, mas isso é para mergulho. Você fala, não, não é para mergulho. Existe uma roupa de salvamento seca. Que para água poluída é o melhor. E para água gelada, né? Que eles usam lá. A gelada e a poluída também é melhor. Assim, não, mas assim. E aí você via que, nossa, era um abismo de técnica, né? De recurso e técnica. E aí a gente acabou fazendo o curso lá. Aí eu vinha com algumas máximas aqui que chocavam o pessoal, por exemplo, que para fazer salvamento aquático não precisa saber nadar. Essa chocou, eu lembro bem disso. E aí eu vi na prática lá, o instrutor falava isso e tinha um cabo do exército deles lá. Ele tá até aí de capacete verde nas fotos, aí colete amarelo. Ele tinha quase 2 metros de altura e o instrutor falou, quem não sabe nadar aqui? Ele levantou a mão. E eu falei, nossa, eu fiquei desesperado. Essa água corredeira, como é que esse cara vai se virar aí? Eu falei, você tá com o equipamento completo? Tô. Então tudo bem. No terceiro dia, no final do segundo dia, ele era voluntário para ser vítima. Porque ele confiou tanto no equipamento. Tava confortável. Usar o equipamento e ele se voluntariava para ser vítima. Eu falei, nossa, olha. Que é se colocar na situação ali do refluxo. Do refluxo, virando bote, virando as balsas, virando barco. E nossa, isso tem fundamento. Eu achei interessante. Pro salvamento enchente, tem que ficar claro, né? Claro, salvamento Pro salvamento equipado, enchente, conhecendo a técnica. Tendo o equipamento de proteção individual adequado, você não precisa saber nadar. Você só precisa saber usar o equipamento correto e da forma correta. Isso me encantou muito, porque o americano ele pegou um curso que era que a gente faria aqui minimamente em 30 dias e jogou em 5 dias. Muito intenso. Né? E eu falei, nossa, isso aí é algo revolucionário, né? E eu anotava num caderno todas as sequências do curso. Você tem essas anotações suas? Eu tenho. Eu acabei não trazendo, mas eu tenho essas anotações, eu fazia os desenhos, os exercícios que eles faziam, e aí eu voltei com a seguinte certeza, né? Que assim, a evolução nossa do salvamento em enchente seria a balsa, a introdução da balsa, num último momento, do colete. Tá aí. Desse colete aqui. Desse colete aqui, que sem ele você não consegue fazer nada lá. Né? E esse é o modelo original que você trouxe de lá? Ele é o de lá, é o que eu usei no curso. Que inspirou o que nós fizemos aqui e que deu o que falar, porque eu me lembro que o primeiro que comprou fui da comissão de recebimento, só que era de plástico, entre outras coisas. Essa parte era de plástico. Mas o instrutor falava assim, eu prefiro de plástico lá. Ele falava, eu prefiro de... Mas não era o plástico. Não, o plástico era aqui, ó. Então, ele falou, o instrutor falava assim, ó, tem de ferro e tem de plástico, eu prefiro de plástico, porque ele arrebenta se tiver muita carga. Esse não arrebenta. E esse não arrebenta. Só que o plástico deles é um plástico... plástico, né? Um plástico plus, não é o plástico que veio aqui. Né? Mas esse foi o original. Com o anel aqui atrás, com a argola. Isso, com essa argola aqui de ancoragem, né? Isso também, putz, uma revolução, né? Isso também para você poder se segurar. Né? Era soltar caso desse problema. Né? E a única coisa, ao passado aí 20 e poucos anos, estourou só esses plásticos aqui, né? Por conta de má conservação, porque acabaram usando. Mas tem mais de 20 anos também, né? 20 e poucos, né? 98, né? 1998 foi quando veio isso aqui. Mais de 20 não, tem 26 anos. Pois é. E aqui, assim, você tinha o lugar para faca, né? Você ir tirar do pé e colocar no peito, né? Que também era algo diferente, porque o mergulhador usa no pé, e no peito, no pé você não consegue, na correnteira na correnteza você não consegue usar. Né? E bolsos para você colocar mosquetão, colocar fitas, enfim, outras coisas aí. Bom, e esse era o segundo, a balsa, esse colete. E aí também uma curiosidade, porque lá eles não chamam de colete salva-vidas, né? Personal Flotation Device. Isso. PFD. Equipamento de flutuação pessoal.
E que faz todo sentido, né? Porque o bombeiro não precisa de um salva-vidas, né? Ele precisa aumentar a flutuação dele, né? E eu achei legal isso, porque esse colete ele tem 12 quilos de 12 flutuabilidade. quilos. Assim, nossa, 12 quilos? Como é que... Eu peso Mas 100. você tá na água, né? Exatamente, exatamente. Princípio de Arquimedes. Exatamente. Empuxo igual ao peso do líquido deslocado. Mas o que eu achei muito legal... Isso aí é outra revolução, que você que trouxe, né? Já tava acontecendo em alguns outros lugares. Não, mas em São né? Paulo não tinha. Você que trouxe isso aí. O Rodrigo tinha ido para o interior e começou um projeto desse tipo também. Mas essa sacolinha de arremesso aqui, que era usada no rafting, né? E usada com muita destreza, né? Eu achava que isso aqui seria o principal, né? Se a gente tivesse isso e tivesse o colete, já estava assim muito bom, já teria um avanço muito grande. E começasse a usar o neoprene, né? Começasse Sim. a usar uma roupa isotérmica, né? E essa sacola eu achei interessante, mas não tinha no mercado, né? Aí eu peguei do meu bolso lá e a gente fez as primeiras 20 sacolas, né? Não sei se você lembra do Maurício, Lembro, que suco, lógico. Que que suco. fazia mochila pro pessoal de Que aventura. suco, lá de Osasco. Ele morava ali na Lapa. Lapa, Ele exato. morava na Lapa ali. Que suco. E ele fez as primeiras, eu falei assim, tal, faz assim. Ele fez, paguei as 20 primeiras mochilas para correr no segundo GBS. E fui comprar corda na Casa das Cordas aqui. Né? E montei a mochila e a gente treinou, assim, até em 98. Eu voltei em 99 a gente começou a dar aula no Foi segundo uma GBS. verdadeira, eu posso falar, foi uma verdadeira revolução na metodologia, na técnica. E realmente, a partir daí, o bombeiro começou a fazer operação enchente, né? Com uma técnica apropriada. Né? Eu me orgulho de fazer parte disso aí. Não, né? você Eu faz via, parte. eu Dá um via orgulho ver esse seu colete aqui, que é o original, e a gente vê hoje. Estamos aí agora. Aliás, o motivo de você estar aqui, o que motivou, além das suas histórias, foi o episódio aí do Rio Grande do Sul, né? Onde nós estamos lá com o GAED e bombeiros do Brasil inteiro estão lá. E você vê eles equipados exatamente com esse colete aqui, ó, com essa sacola de resgate, com o capacete, enfim, com tudo aquilo que foi oriundo desses primórdios desse trabalho aí que você iniciou. E eu só queria destacar assim, né? Depois que cheguei, o Coronel Santos, falou aqui Santão. também, não, Santão, ele falou, mas Rolf, por que não uso de alumínio, a balsa de alumínio? Eu falei, Coronel, é complicado, Não vai dar. você já remou isso aí, é complicado. Não, já remei e tal, e ele era bom remador, ele fazia tudo muito bem, assim, nesse aspecto. Tinha uma destreza muito boa. Eu falei, mas não é mais assim, né? O efetivo está diminuindo. Eu só tenho 75 homens em Pinheiros. Era para eu ter 93, né? Deixa eu ajeitar o teu microfone aqui. Isso melhorou. Melhorou. Era para ter 93, eu só tenho 75, né? E aí ele falou, não, mas não é tal, porque, enfim. Aí eu consegui convencê-lo, a gente tinha uma balsa do ASE, né? Que não era para pegar corredeira, né? Em classe 3, assim. Mas aquela balsa laranja. Laranja, né? Que vinha com nesse estrada, menorzinha. assim. Ela era uma plataforma de operação aquática, mas não é para pegar corredeira. Não é. Mas a gente usava para descer. E aí ele entendeu, a gente foi para Juquitiba, a Canuar cedeu uma balsa, ela sempre cedeu pra gente aquele espaço que foi fantástico, né? Assim, da evolução que a gente teve lá. E aí eu peguei dos caras da equipe de remo, né? Da época da Olimpíada lá, que tinha o remo lá. Peguei os caras da Guarapiranga que tinham ganhado, que era o Guilherme, Fininho, o Edmar, Souza Mendes, né? Uns remadores assim, parrudo, e falou, vamos fazer o mesmo salvamento com o hidrovê. E com a balsa. Com chata, com a balsa pequena e com a balsa grande. E aí o pessoal falou assim, entendemos. Realmente a balsa é diferenciada. E aí, o Ramano, que estava no CBM... Foi o primeiro cara que comprou balsa pra nós, né? Comprou balsa e comprou uma sacolinha de arremesso. A sacolinha de arremesso veio com o cabo da vida, né? Ela era impossível de ser arremessada, né? Essa bitão. Porque o pessoal... 12 milímetros. O pessoal não acreditava que ela seria útil para o salvamento aquático. Falou, bom, então... Eu me lembro dessas primeiras sacolas de arremesso que era saiu o fundo e tinha um tijolo que acorda no cabo da vida. Mas enfim, foi evoluindo e foi tendo. E esse colete, assim... As fabricantes de colete pediam esse colete para poder tirar a medida e reproduzi-lo.
E eu acho que A Hidro 2. Hidro 2 Eco agora, Hidro 2 né? Do Eco Ivo, agora, né? É do Ivo. Ele acabou ganhando a licitação e a gente testava lá na Guarapiranga. Eu assumi a equipe aquática na época, em 2000, e a gente testava lá. E o legal também dessa simbiose, né, do privado e do público, foi que as equipes de canoagem, né, da Canoar, né, para treinar para campeonato, começaram a usar Guarapiranga. Aliás, assim, a equipe feminina que mais venceu na época, assim, as competições, ela se chamava Aquática. Por quê? Porque ela viu escrito lá Aquática no chão da represa, da represa, e falou, nossa, esse é o nome que a gente estava precisando para nossa equipe, né? É porque ela é Fátima, né? A Fátima de Oliveira, ela começou isso aí. Então a gente tinha essas interações, assim. Então, nesse equipamento, então, em 2001, foi o primeiro ano que a gente teve colete, capacete, vieram os capacetes também, que nem tava no escopo, mas um capacete para salvamento aquático. O pessoal falou, usa o galé. Falou, pelo amor de Deus, vai virar um balde na cabeça, não tem como. Mas eu entendi que, assim, que o momento permitiu que aqui na capital a gente fizesse isso, e lá no interior, que tinha uma doutrina, o Rodrigo e o Nono GB e tal, começou a também ampliar, e aí essa doutrina encaixou. Até que montaram a comissão, né? Que botaram junto com você para fazer o manual. Isso. E os POPs de salvamento aquático. E assim, para poder validar isso também, com esses kits de salvamento aquático em 2000, veio tinha um POP, né? Que a gente acabou fazendo, né? A comissão de salvamento aquático era o coronel, na época, major, o capitão, não lembro, Átila, Smicelato, Verdade. o Vilela, né? Que teve aqui também, aqui, né? Ele falou, mas o que você precisa aí? Eu falei, não, pode deixar. Eu falei, deixa eu ver. Não, esquenta a cabeça, né? Aí ele viu e falou, nossa, ficou, tá bom, né? Aí foi o primeiro caderno de treinamento e o POP. E depois virou, na comissão de manuais técnicos, virou o MTB lá de... O MTB de salvamento enchente. Salvamento enchente, né? E veio a rebote, né? Veio sendo rebocado por isso. Aquele Laet, que não existia também, né? Localizado. Que era o Last Kiss. Last Kiss, né? Que virou o Laet Mis aí, né? Que não tinha essa mnemônica para questão de salvamento, né? E eu achei interessante. Você sabe que é tão forte a história do Mis, né? Que a gente usa para várias situações da vida, né? Não, depois... Isso vale, viu, gente? Mantenha isto simples e seguro. Né? E em salvamento, isso é uma máxima que serve para qualquer coisa. E assim, a primeira vez que eu estudei lá nos Estados Unidos e por conta de um curso de capacitação para instrutor aqui, precisava dar uma aula, eu falei, nossa, aqui que eu vou dar essa de aula? Eu falei, não, é isso. O pessoal tava falando de Cicero, eu falei, não, tem o Mislaet. O Last Kiss lá, deixa eu fazer uma tradução aqui. Uma mnemônica parecida aí. E aí saiu esse Laet Mis aí também, que eu acho que foi bem interessante. Lançar, alcançar, não é isso? O Laet? Localizar, acessar, estabilizar e transportar. E Mis, mantenha isto simples. Isso. E aí a sequência também de salvamento aquático que eu achei interessante trazer, que é primeiro você tenta alcançar, depois você lança alguma coisa para a vítima, depois você rema até a vítima e por último você cai na água e vai atrás. Isso também é uma evolução na nossa metodologia de salvamento na época, porque a primeira coisa era ficar de sunga e ir atrás da vítima. Ser com boia, ser com barco, com tudo. O que tivesse, você vai sair nadando primeiro, né? E eu falei, não, isso realmente não é muito auspicioso, né? O resultado, com todo equipamento de salvamento, você resolver sair de nadando atrás da vítima. Bom, mas daí depois que tava tudo ok, né? Assim que eu vi que tinha já tinha pego o corpo, o negócio, né? Eu nunca pedi para ficar em lugar nenhum, né? Sempre trabalhei onde me mandaram trabalhar. Aí de lá eu vim, nesse projeto aí, em 2001, eu vim pra DAT, né? O Coronel Comata falou, vai ter o remanejamento, você tá antigo aqui, vai pra DAT, você tá terminando a arquitetura. Foi um período muito legal, aprendi bastante coisa na DAT, achei interessantíssimo, assim. Até eu ficava um pouco chateado da falta de ligação da área técnica, área operacional. O Coronel Arlindo, uma vez, ele escutou uma queixa minha de um prédio que eu tive que dar um comunique, enfim, ele escutava minhas... Como ele era meu comandante, eu respeitava muito ele, ele dava essa abertura para eu
reclamar. Esvaziar o coração? Esvaziar o coração. Ele como mentor, né, que ele era, né? Ele, o Coronel Francisco, na época, né? Que fez a gente até ganhar, conduziu a gente no processo de ganhar a Olimpíada da polícia, né? A única unidade operacional da polícia que ganhou o torneio foi o 2º GBS. É verdade. Tanto que sumiram com o troféu. Quando tinha bombeiro lá do 2º GBS, eles sumiam com o troféu para não na escola lá, era engraçado. Mas enfim, os dois sempre eram abertos a isso. Aí o coronel me falou assim: sabe aquele prédio? Ele já estava, acho que aposentado. Sabe aquele prédio que você fez a vistoria e que eu estava conduzindo ela? Eu falei: sei. Você sabe que foi ele que pegou fogo 15 dias atrás, na Paulista lá? Caramba. Eu falei assim: nossa. E quem faz vistoria em prédio, quando tem um incêndio, ele fala: nossa, será que eu fiz certo? Será que eu fiz errado? Eu falei: sabe onde foi o incêndio? Eu falei: não, naquelas salas de aula que justamente era o objeto da vistoria que foi aumentado lá e que você E você comunicou. Você comunicou e mandou por um hidrante. E sabe o que apagou o incêndio? Aquele hidrante que você mandou colocar. Caramba. E História, hein, Marrof? E a bomba que você mandou aumentar. Eu falei: olha, funciona. Dá certo, né? Pode até dar certo essa vistoria, assim, né? Eu achei, falei assim: nossa, daí dá uma... tirou o peso do coração, né? Como mestre lá mesmo, eu falei assim: caramba, obrigado. Pô, você falou duas coisas que eu acho assim fundamentais. Uma, você falou da simbiose, né, entre o público e o privado, que na verdade isso é uma premissa, eu acho válida até hoje. Sim. Hoje mais do que nunca, porque a evolução, e aí nós estamos falando de tudo, né? Estamos falando só de equipamento, estamos falando de método construtivo, estamos falando de um monte de coisa. Se a gente não... E eu estou vindo agora de um simpósio do SGI, né? Uhum. Temas foram discutidos, um deles, né? Foram vários, um deles, a questão de baterias de lítio, né? A gente não acompanha a velocidade que isso está acontecendo. Não. Então, quer dizer, se o Corpo de Bombeiros não tiver... E o papel, um dos papéis da fundação é exatamente esse, né? Fazer essa ligação. Fazer essa ligação, promover essa ligação, fomentar. Então, isso sempre foi assim. Já viram pessoas contar a história aqui do mergulho, por exemplo, né? O mergulho começou no bombeiro também assim, Sim. trazendo o pessoal que já mergulhava, que tinha equipamento. Ou seja, o bombeiro não tem como evoluir se ele não tiver sintonizado, né? Se ele não tiver afinado, né, com o privado. Não tem como. Não tem outro jeito. E aí eu tive a oportunidade, saindo da área técnica, de fazer o CI. E aí, por incrível que pareça, fui conhecer meu pai lá. Apareceu gente que tinha trabalhado com meu pai, que tinha ido para educação física porque ganhou uma competição do meu pai e falou assim: nossa, eu acho que eu consigo, porque se alguém desse cara eu posso ir. Esse cara eu posso ir, né? Que era o Corrêa de Carvalho, né? Coronel Corrêa de Carvalho. E mais um outro cabo que já era tenente da reserva falou assim: nossa, seu pai que me recepcionou em tal lugar. E eu fiquei 11 anos onde ele me recepcionou. Contra tudo e todos, ele falou: não, esse cara fala francês, fala inglês, nos anos 70, hein? Fala francês, fala inglês, ele vai ficar aqui trabalhando comigo. Não, meu pai não falava isso. O cara que trouxe. Meu pai falava alemão, inglês e o francês do CP, né? Mas assim, ele trouxe um cabo Celso, que ficou 11 anos na diretoria de ensino e cultura lá na DEC, da polícia, e apareceu para mim na escola de educação física. Então assim, completei o ciclo, conheci meu pai. Aí quando eu saí da escola, eu acabei vindo aqui pro CBM. E aí eu comecei a ficar na parte de operações. E, nossa, a equipe era muito boa, né? Sargento Lauer, Assis, Expósito, uma equipe assim, PPTO, né? Pau pra toda a obra. E foi bem legal também. A gente começou a trabalhar com essa parte de mapa, de Olimpíada de Bombeiro. Na verdade, uma mudança na Olimpíada de Bombeiro, que o Coronel Santos queria que a Olimpíada continuasse, mas não queria que fosse mais com aquelas 15 provas. Ou ele queria até que fosse as 15 provas. A gente convenceu o Coronel Jolan, não, Major Jolan na época. Aí começou a Capitão juntar. Jolan, Freire, né? Aí a gente falou assim: vamos fazer diferente. Por quê? Em 98, lembra da Olimpíada lá de Jogos? O 98 foi na África do Sul. Na África do Sul. É. Né? Eu tinha uma restrição enorme com essas Olimpíadas nossas aqui. E aí quando eu vi vocês fazendo lá, eu falei: nossa, tá certo ter essa restrição, porque não é muito bom esse jeito que está sendo praticado aqui. Vocês fizeram aquelas provas de salvamento veicular? Isso. Em 98. Que era o Carbuster, né?
Mas era duas, três provas, cada uma de um jeito. De um jeito, escolhendo material, sem material hidráulico, material mecânico. Como a gente estava no vôlei e no basquete, a gente não viu essa prova, mas eu via de altura, eu fiquei encantado assim, com o grau técnico delas. Aí quando você vinha pro corte de árvore, para nossas gincanas aqui, na verdade, eu falei, nossa, não é possível. Mas quando o Coronel Santos estava aqui no CBM, ele deu a oportunidade de mudar. E aí a gente deixou uma coisa um pouco mais enxuta, assim. E que foi muito bom, porque até a gente começou a ver, por exemplo, que as escalas de serviço estavam fora de padrão, né? Olha só, um exercício técnico, tal, a escala de serviço está fora de padrão. Vamos criar uma normativa para poder deixar nos conformes, né? E foi muito bom até criar o Estado Maior, e eu acabei indo para o Estado Maior, né, para ser B3 lá junto com o Luciano, com o Crespo e com o Átila, né, que foi da comissão aquática lá, virou meu chefe, ficou meu chefe no B3, na terceira sessão. E aí a gente trabalhou com bastante coisa, bastante normatização, diretrizes, e me deu uma questão que eu acabou tendo que mexer, foi a operação enchente, que virou chuvas intensas. Saiu de ser operação enchente por quê? Porque quando chove, né, desliza a terra. Não é só enchente que acontece. Rio, né? Faz um monte de coisa que a gente está vendo lá no sul, né? Está vendo lá no sul o que acontece. E foi muito bom, porque a gente acabou pegando a expertise do CBM, de trabalhar com dados lá do Caulin, de quando era aspirante, segundo tenente que chegou no bombeiro, que aprendeu com banco de dados. A gente acabou fazendo uma correlação de dados, né? Pegando dados meteorológicos, e falou assim, não, ó, quando chove acontece isso, e nós temos procedimentos operacionais para isso, então a partir de agora, chuvas intensas deixa de ser operação enchente, passa a ser chuvas intensas, claro, porque é uma operação muito mais complexa. E a formação, o curso tem que ter isso, a formação tem que ter isso, e a viatura tem que compor com esses seguintes materiais. Deu uma mudança muito boa nesse aspecto aí, né? Quando a gente estava no CBM também, foi aquela época da lei Cidade Limpa. Lembra da Cidade Limpa, que tirou todos os outdoors? Propaganda de ônibus. E é algo que a gente já tinha tido a percepção, né, Pavão? Que quando chove, o menor problema, se você tinha inundação, mas o área, né? Você tirava a área na Vila Mariana lá, você tinha que pegar Domingos de Moraes inteiro, assim, tinha fachada que caía, outdoor que caía. Era mais um problema, né? Era mais um problema. E depois da Lei Cidade Limpa... Não precisava nem chover, bastava a ventania. Já era um... E ninguém se deu conta que depois, um ano passou da Lei Cidade Limpa a aplicação, não tinha mais esse tipo de ocorrência. A gente liberou o recurso do bombeiro. Acabou, é verdade. Porque não tinha mais isso, né? A gente falou assim, nossa, olha, isso é interessante, assim, a questão de como você analisa o espaço urbano, né? O urbanismo lá da arquitetura, né? O espaço urbano, como é que a influência na legislação local, né, pode trazer benefícios para o serviço de bombeiro, né, no sentido de... Não tenha dúvida. Deixar recursos mais disponíveis para emergência. E você sabe que tudo que vocês fizeram nessa época também, ele é a base, né? Porque hoje a gente tá falando, não de hoje, a gente já está falando há um tempo, na tal da análise preditiva, né? Se você não tem parâmetros, como é que você faz a análise preditiva, né? E com a inteligência artificial, isso vai ser um negócio meio assustador, né? Mas como é que você chega nisso, né? Com o trabalho que vocês fizeram. Hoje o bombeiro está com o Capitão Passos, né? Que eu acho que está meio que à frente disso, na parte de BI, né? Business Intelligence, assim. Que é o cara que praticamente revolucionou até a inspeção de hidrante nosso. É verdade. Eu acho que não tem país do mundo com a dimensão de São Paulo, né? Do estado de São Paulo, que tem um controle de hidrante tão bem feito. Tem que falar também, falar do Bivioslo também, né? Que esse menino também é programador, também tem dado uma contribuição enorme nessa história. O Bivioslo, quando ele está no estado maior, ele começou a questão do Moodle, né? Daquele Moodle do bombeiro, e realmente sem ele não teria implementado esse ensino à distância, né? Esse ensino, essa modalidade. E é excepcional. Então essa geração aí... É uma geração promissora. É promissora, né? A gente merece... A população de São Paulo merece... Mas para ter geração promissora teve que ter os dinossauros, né, Marrone? Não, mas eu tô falando assim, eu me reporto assim, né, Pavão? O Coronel Bittencourt, que eu falei, que foi meu vizinho lá, né? Que era tudo vizinho bombeiro.
era de uma geração que brigou para ter lei municipal. Código de obra. Lei municipal para que a gente não morresse em incêndio. Né? Então, assim, esses caras, né, eles são heróis, né? Assim, eles fazem o que eu falo, assim, que o segundo verso da primeira estrofe do Bombeiro, para mim, define o que é herói, né? Cumpridores do nosso dever. Né? Cumpridores do nosso dever. Tem que fazer, tem que fazer. Tem que ir lá apagar o fogo, tem que ir lá tirar a criança de dentro, o idoso de dentro, tem que ir lá entrar no rio, assim, é isso, né? É isso. Eu tenho que ir lá, tenho que fazer marmita para vender, para poder colocar dinheiro em casa. Herói. Tenho que reconstruir minha casa aqui, porque a enchente levou tudo. Como é que eu vou fazer? Não sei, mas é meu dever. Né? E o pessoal lá vai, herói. E a gente tá vendo essa situação do Rio Grande do Sul, Mayhoff, que nos impacta e nos comove, né? Bombeiros que estão lá trabalhando, sendo que ele próprio, a sua família, está impactado pelo desastre, né? Que é uma coisa triste. Mayhoff, a gente tem tempo, né? Eu gostaria de dizer uma coisa para você. Você fez todo um percurso para conhecer o seu pai, né? E você conheceu o seu pai. E nós aqui em apenas 50 minutos fizemos um percurso para conhecer quem é o Coronel Mayhoff. Eu que fui um pouco mais próximo de você profissionalmente, eu sempre soube da sua inteligência, da sua capacidade, dos seus propósitos, principalmente, e do que você deixou. Eu falo isso para todo bombeiro que vem aqui, e isso especialmente falo para você também. Existe um pouco de você nos bombeiros que estão aí hoje e vai continuar existindo por muito tempo. Então, parabéns por tudo que você representou, por tudo que você fez, por tudo que você deu de si para o Corpo de Bombeiros. Te agradeço imensamente de ter aceito o nosso convite, estar aqui trocando esse papo, que é apenas eu diria que é uma pincelada do que realmente é você. Muito obrigado e eu deixo para você aqui para suas considerações finais. Pavão, eu só tenho a agradecer, né? Como eu falei aqui, a vida foi me levando para ser bombeiro, né? Tinha sinais, né? Tinha alguns sinais, mas assim, a gente só descobre mais para frente. E eu acho que é isso, assim, eu acho que eu cumpri meu dever, né? Às vezes assim, você acha que poderia ter sido melhor em alguns aspectos. Eu acho que isso acomete todo mundo. Mas quando eu vejo alguém com uma balsa, né? Com uma sacolinha dessa, um colete, jogando em qualquer lugar de São Paulo, né? E eu vejo o pessoal de São Paulo lá, eu sei que, nossa, muita água passou debaixo da ponte depois que começou, né? Mas eu me sinto assim, nossa, eu ajudei isso a acontecer, né? Se não fosse, talvez eu, o Rodrigo, o Ramana, o Coronel Santos, toda essa trajetória, se não fosse a Canoar, né? Se não tivesse toda essa ligação de pontos assim, talvez não tivesse desenvolvido tanto, né? Em alguns aspectos. E eu me encho assim de orgulho assim quando eu vejo isso. E enche-se com motivos e com razão. E eu agradeço a oportunidade, agradeço a Deus por me trazer até aqui, ter 2 filhos saudáveis, uma esposa que eu amo bastante, né? Ter uma mãe ainda heroína em casa lá e saudável, né? E a oportunidade de estar aqui com vocês. Na próxima a gente pega uma cerveja, alguma coisa assim, né? Para fazer a tradição de bombeiro. Não dá ideia que a gente começa a fazer. Mayhoff, muito obrigado. Que Deus te abençoe. Muito obrigado. Poxa, sensacional. Gostei muito, viu? Obrigado. Eu que agradeço, Pavão. Obrigado. Esse foi mais um episódio do nosso 193 BombaCast. Espero que você tenha gostado, assim como eu também gostei demais desse nosso bate-papo. Lembrar você mais uma vez, espero que a edição não me pegue, né? Mas vai estar escrito aqui embaixo o link para você fazer a sua adesão à 10ª Festa dos Veteranos, dia 27 de julho, lá na Escola Superior de Bombeiros. Antes disso, no dia 7 de julho, mesmo mês, só que antes, a nossa 28ª Corrida dos Bombeiros, lá na Independência. Acesse o site, também já estão abertas as inscrições e acabando, hein? Corra! Muito obrigado e até a próxima!